Estamos de volta aqui na Imagem da Cidade com o nosso programa Mulheres e agora entrando no segundo bloco, pautando a área da saúde, trazendo um assunto muito importante, a questão do uso de medicamentos, especialmente os antibióticos. E aí, consequentemente, também a questão, de uma preocupação muito mundial, já colocamos dessa forma, a resistência bacteriana. O que significa isso no nosso dia a dia? Para entender melhor esse assunto, o meu convidado aqui é o Dr. Marco Antônio Malchitsky, que é farmacêutico, bioquímico, microbiologista. Dr. Marco Antônio, seja muito bem-vindo aqui à TV Galega. Obrigado, Denise. Cumprimento você, cumprimento os telespectadores da TV Galega. É um prazer estar aqui. Doutor, o uso de medicamentos, os remédios tão necessários no que diz respeito ao tratamento, ao acompanhamento dos pacientes, através da prescrição médica, mas aqui um tópico importante, a resistência bacteriana e, nesse caso, relacionada, por exemplo, ao uso de antibióticos. Por que esse alerta já se tornou quase que mundial, doutor? Essa temática já vem uma preocupação em vários países sobre esse assunto. Denise, segundo a Organização Mundial de Saúde, se nós não fizermos nada, continuarmos como estamos fazendo, nós vamos perder 10 milhões de vidas até 2050 diretamente ligado à resistência bacteriana. Só na América Latina são 393 mil pessoas que vão falecer diretamente relacionadas à resistência bacteriana. E outro grande problema é, com a rapidez que as bactérias conseguem ter a resistência aos antimicrobianos, não é a mesma que nós conseguimos fazer os antibióticos. O antibiótico demora 5, 6, 7 anos e custa muito caro. Então, a velocidade da resistência das bactérias é muito maior da capacidade da gente produzir novos antibióticos. Pesquisa, lançar, fazer o uso dele na pesquisa é muito lento. E esse alerta é um alerta mundial. Nós estamos com falta de antibióticos, nós não temos antibióticos novos no Brasil e no mundo. Então, se nós não cuidarmos dos antibióticos que nós temos agora, nós não vamos ter mais antibióticos. O antibiótico ele foi descoberto em um acidente, Fleming deixou uma placa aberta, um fungo caiu na placa e o estáfilo não cresceu. Foi um acidente, foi um presente que a natureza nos deu. E nós estamos perdendo esse presente. Essa questão, doutor, da resistência bacteriana e esse alerta relacionado ao remédio, especialmente aqui o antibiótico, doutor, essa é a principal causa, o uso indiscriminado do antibiótico, ou teria outras consequências que estariam chegando a esse cenário de preocupação maior com a resistência bacteriana? A principal causa é o uso indiscriminado, mas também nós temos que pensar, o uso na agropecuária, também é uma preocupação que hoje tem um conceito no mundo que diz saúde única. A saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Que nós usamos antibiótico no ser humano, nós usamos antibiótico nos animais e usamos antibiótico na nossa agricultura. Então, se nós conseguirmos fechar isso aqui e usar conscientemente o antibiótico, nós vamos ter antibiótico. Mas em algum lugar nós devemos estar errando, Denise. Em algum lugar, porque não sei se é porque o conhecimento está muito fechado na área médica, nós não estamos chegando à população, ou a população não está considerando isso como um risco, porque é muito difícil você esclarecer alguém que não usar antibiótico se você não está dentro do hospital, se você não está doente, se você não está com dor, É difícil você conscientizar. Você só vai sentir o problema quando você sofrer o problema. Antes disso é difícil. E para o antibiótico nós precisamos prevenir. Se nós não prevenirmos, nós vamos ter problema e muito mais rápido. A Covid nós usamos muito antibiótico. Era uma pandemia viral e nós usamos muito antibiótico. Não vou entrar no mérito da questão, mas nós erramos no antibiótico e nós estamos notando agora, com esse 1 ano sem pandemia, 6 meses sem pandemia, a resistência bacteriana. E deixo bem claro uma coisa, a resistência bacteriana não está dentro dos hospitais, a resistência bacteriana está na comunidade, fora dos hospitais. Os hospitais são um reflexo da nossa comunidade. Para ficar bem claro, para as pessoas que estão agora do outro lado nos acompanhando, o que é a resistência bacteriana? A resistência bacteriana é uma bactéria
que é selvagem, que não tem resistência nenhuma, quando você dá um antibiótico para ela vai começar a formar mecanismos de defesa contra esse antibiótico. E pior, talvez contra toda a classe desse antibiótico. Então, se você precisar usar de novo, talvez ele já seja resistente. Se você usar o antibiótico na hora certa, na dose certa, no momento certo, no paciente certo, você corre o risco de ter resistência. Agora, se você imagina se você usar na dose errada, momento errado, paciente errado, a resistência bacteriana vai ser certa. Não use aquele antibiótico que sobra em casa, não use aquele antibiótico que serviu para uma vez, obrigatoriamente não vai servir. Se você tomar antibiótico em 48 horas, você tem que ter sinais de melhora, obrigatoriamente, algum sinal de melhora. Se não melhorar, procure seu médico, tem alguma coisa que talvez aquela bactéria seja resistente ao antibiótico. E doutor, tem toda essa comunicação entre o médico e o paciente, na rede pública, na rede privada? Existe essa clareza de informação envolvendo, por exemplo, ali aquela receita que está sendo prescrita também com a presença do antibiótico para o paciente? Eu acho que essa comunicação tem que ser melhor não só entre o médico e o paciente. Médico, paciente, farmacêutico e cuidador. Eu sempre penso assim, quando é uma queixa que eu faço, eu sempre vou nas farmácias, eu já comprei antibiótico, e ninguém me disse que se eu pular uma dose, o que eu tenho que fazer? Que eu não posso pular uma dose, que eu não posso tomar esse antibiótico com certos alimentos. A gente não toma fluoroquinolonas com alimentos láticos. Alguns alimentos láticos diminuem a minha concentração de fluoroquinolona. Então ela não vai agir. Então essas informações, médico, paciente, farmácia, eu acho que nós estamos perdendo alguma coisa aqui no meio dessa comunicação. Fiquei na dúvida, doutor, sobre essa questão. Por exemplo, ali de 12 em 12 horas foi prescrito o uso daquele antibiótico. Não aconteceu aquele momento ali e acabou se passando mais tempo, ou até mesmo quase só no dia seguinte se lembrou daquele remédio. O que faz esse paciente? Ele vai continuar o tratamento, né? Ele não para o tratamento, mas o ideal deve ser, você deve tomar de 8 em 8, 8 em 8. Passou, eu me lembrei, já são 10 horas. Vai lá e toma. Toma esse medicamento, não pule uma dose. Não, tomei agora, só vou tomar daqui 12 horas. Por quê? Porque existe uma coisa que nós chamamos de concentração inibitória mínima. É a quantidade do antibiótico na corrente sanguínea. Ele é feito de 8 em 8 horas, Denise, porque em 8 horas ele sobe e ele começa a cair, mas ele continua matando as bactérias até 8 horas. Se eu passar para 10 horas, a concentração do antibiótico já não mata mais. Por isso que eu tomo de 8 em 8. O 8 ele vai subir de novo a concentração no sangue e vai cair na 8ª hora, vai subir. Então você vai manter uma concentração de medicamento na corrente sanguínea que mata a bactéria por 5 dias, 6 dias. Se eu pular um horário, eu estou fazendo essa bactéria, esse antibiótico chegar numa concentração que não mata a bactéria. E aí você começa a formar mutantes. Aí ela vai se aproveitar disso. Ela vai pegar aquilo, ela vai se multiplicar e vai passar para as novas gerações o mecanismo ou a ação dos antibióticos, e ele vai causar resistência. Para ter uma ideia, eu sempre uso o mesmo exemplo. Você está aqui, nós estamos no verão, quente, muito quente, e você vai para os Estados Unidos. Você vai com a mesma roupa que você está usando no verão aqui em janeiro, vai para a mesma roupa para Nova York? Não, lá é inverno. Você vai se proteger. É isso que a bactéria faz. Ela se protege do antibiótico, e ela se protege muito rápido, porque a bactéria ela tem uma vida de 20 minutos. Uma bactéria em 20 minutos se reproduz em duas em 4, 4 em 8, 8. Tu imagina em 2 horas. Por isso que explica que quando você dorme, mas eu dormi tão bem e à noite começou a me dar uma dor baixa, será que é infecção urinária? É porque você estava com uma quantidade de bactérias pequenas, elas se multiplicaram, em 2 horas ela chegou a um número de causar infecção. Então por isso que às vezes você dorme bem e no meio da noite você está com uma infecção.
Doutor Marco Antônio, agora essa época do ano, temperaturas bem mais baixas, amanhecer geladinho, depois durante o dia já vai aumentando um pouquinho mais, à noite cai novamente a temperatura, e aí, claro, não tem saúde que aguente, que nem se costuma se falar, né? E aí vem sim os resfriados, as gripes, dói aqui, dói ali, as ites também muito presentes, e em muitos casos se recomenda o antibiótico. Aí mais uma vez agora vem aquela pergunta, será que é a recomendação certa? Não. Qual situação lidar com momentos que nem esse? Antibiótico para bactéria, gripe, resfriado, isso é vírus. Vírus causa isso. Vírus não é tratado com antibiótico. A função do antibiótico é tratar bactéria, é combater bactérias, né? Combate bactéria. Que seria o quê? Uma dor na garganta, uma dor no ouvido, até para fazer uma associação, por exemplo? Uma infecção, porque às vezes eu até entendo a dificuldade de você diferenciar isso, mas isso aí é o médico que vai diferenciar o que é uma infecção de bacteriana e o que é uma infecção viral. A infecção viral, ele dá febres, picos muito altos, você tem uma dor violenta no corpo, então tem alguns sintomas que o clínico vai saber, tá? Mas o que aconteceu com a Covid? Nós tratamos muitas infecções secundárias, porque a gente pensava que nós íamos ter infecções secundárias pela Covid, por bactérias. E não chegamos nem a 8% de infecções. E nós usamos quase 80% de quem teve Covid usou antibiótico. Azitromicina, levofloxacina, ciprofloxacina, moxicilina, clavulanato. Quando o antibiótico você toma para uma determinada infecção de ouvido, ele vai atuar no ouvido, mas ele também vai atuar em todas as suas bactérias. Nós temos quase 7% do nosso peso seco de bactérias. Ele vai matar aquelas bactérias que eles são sensíveis e vai deixar as bactérias resistentes. A tua próxima infecção vai ser de bactéria resistente. É um problema sério. Existem bactérias boas no nosso organismo? Sempre existem bactérias boas. Geralmente as bactérias, infecção que é muito normal em mulher, infecção urinária, é feita por uma bactéria chamada Escherichia coli, que faz parte da tua flora intestinal, que ajuda na digestão, que ajuda no equilíbrio, que te protege, mas por qualquer motivo ela saiu do lugar que ela convive normalmente e foi para o lugar onde ela é estranha. Aí ela provoca infecção. A garganta, nós temos estrepto beta hemolítico do grupo A na garganta, que dá faringite, laringite, mas por que nós temos? Porque nós pegamos muito friagem, abaixamos a nossa imunidade, pode aparecer uma infecção. Então quase sempre são as nossas bactérias. Muitos telespectadores podem estar nesse momento se perguntando, poxa, eu fui realmente para um consultório com uma crise de resfriado, alguma coisa semelhante, e saí de lá sim com medicamentos para isso, mas junto com esses medicamentos estava um antibiótico. Será que ele é certo? Será que ele é errado? Tem já um ponto de interrogação para muitos pacientes, porque esse assunto ele assusta, né, doutor? Ele traz uma preocupação do nosso presente e o nosso futuro, né? Sempre assusta. Eu sou muito contra o uso de antibiótico já no primeiro momento de febre, no primeiro momento de dor. Sabe? Tem alguns momentos que você tem que esperar um pouquinho para ver se isso vai ser uma infecção ou não. A febre por si só, doutor, no corpo, tem momentos que ela é necessária, é importante deixar ela também ficar presente ali até para combater algum problema maior? Muito bem, parabéns, é isso mesmo. A febre faz parte de uma defesa do corpo. Você tem que deixar a febre fazer essa defesa. É o primeiro sinal de defesa do nosso corpo. Porque, desculpe, quando você deixa a febre, talvez apareça o sintoma de uma virose ou de uma infecção. Então, a febre, eu sei que a febre assusta. Também eu sou pai, eu também fico assustado com febre. Mas a febre é uma defesa do nosso corpo. Não é só porque deu uma febre, você já vai abaixar a febre. As pessoas antigamente usavam muito banho, né? Tomam banho para abaixar a febre. E às vezes, se ela é viral, daqui a pouco ela abaixa. Blumenau recebeu agora, nos últimos dias, um importante evento, um workshop justamente que pautou esse assunto. A questão das superbactérias, né, e ao mesmo tempo também relacionando a questão do próprio antibiótico. Como é que foi esse encontro? Quem aqui esteve, doutor? E passado esse momento, o que vocês médicos também aprenderam desse assunto? Denise, nós tínhamos números
tudo antes da pandemia, né? Depois da pandemia, tudo novo. É novo para todo mundo. Até para a área da saúde, nós também nos estamos vendo que é novo. Então, foi o primeiro evento de resistência bacteriana em Santa Catarina pós-pandemia, para nós conhecermos. Então veio o Dr. Alberto Chebabo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Mauri Miele, que é infectologista, doutora Mara Schaefer, que é microbiologista do Hospital HU de Florianópolis, doutor Alessandro, consultor de microbiologia, professor da FURB. Eu também dei palestra, e aquilo que nós pensávamos em Blumenau está acontecendo no mundo e no Brasil. O aumento da resistência ambulatorial por causa do uso indiscriminado de antibióticos à Covid. Aumentou muito. Os números que o Dr. Chebabo trouxe foi uns números que eu particularmente achei que podia estar um pouco mais baixos. Os números que ele mostrou estavam muito altos de resistência bacteriana. Chegamos a 30%, 40% de ciprofloxacina, resistência a sulfa, resistência a esses antibióticos que são usuários normal para infecção, para otite, para infecção urinária. Então, foi uns números que me assustaram. Nós estávamos notando isso, mas não é pontual. Ele é global. E nós não vamos ter antibióticos novos. Esqueçam antibióticos novos. O próximo antibiótico que entra no Brasil, entra em janeiro, é imipenem, halabactam, só. E não temos mais nada. Então, o que vai acontecer? Nós temos que cuidar do que nós temos. Senão nós vamos entrar na era do sem antibiótico. E vivendo essa era do sem antibiótico, o que vai significar para a nossa sociedade, doutor? Se nós chegamos a 80, 90 anos, nós devemos a 3 fatores: vacina, saneamento básico e antibiótico. A era sem antibiótico, você vai poder falecer por infecção de ouvido, por meningite, por infecção de pele. Então, é muito sério, por ferimentos, porque, veja bem, quando o Fleming descobriu o antibiótico, e ele estava pesquisando antibiótico, e um acidente ele descobriu, foi porque ele foi na Primeira Guerra Mundial e ele viu que as pessoas mais morriam de ferimentos de balas não mortal do que de ferimento de bala mortal. Eles morriam pela complicação do ferimento. Ferimento na perna, ferimento no braço, infeccionava e morria. E a era do sem antibiótico é isso. É você falecer por ferimentos que seriam facilmente curáveis por antibiótico. Para quem nos acompanha agora em casa, doutor, partindo de cada um de nós, como frear esse cenário então? Não tome aquele antibiótico que foi bom para uma infecção. Repetiu a infecção urinária, aquele antibiótico já não vale mais. Procure um médico, é uma orientação. Talvez ele mude a classe de antibiótico. Antibiótico venceu. Você leva na farmácia, eles têm dispensadores de antibióticos vencidos. Não fique em casa, não jogue no lixo, vai contaminar o meio ambiente. Mas qual é o problema de contaminar o meio ambiente? Contamina o meio ambiente, cai na água, cai no lençol freático, você vai tomar antibiótico na sua água. Tem um rio no Rio de Janeiro chamado Carioca. Ele nasce perto do Corcovado e vem descendo, passa por 2 comunidades e ele deságua entre a Praia do Botafogo e do Flamengo. Isso eu só tinha lido. Aí eu conversei com o professor Chebabo no almoço, ele falou assim, é isso mesmo. Quando ele vem lá, ele vem puro. Quando ele passa pela primeira comunidade, ele se contamina com uma bactéria multiresistente. Aí ele vai numa ETA. Ele passa pela ETA, ele fica limpo. Passa por outra comunidade, ele se contamina com uma bactéria resistente. E ele deságua na Baía de Guanabara, colocando na Baía de Guanabara bactérias multiresistentes. Então vê como o meio ambiente está englobado na resistência bacteriana. Então não jogue antibiótico no meio ambiente, não jogue no saquinho de lixo, entregue isso na farmácia. Seriedade para todos nós, né, doutor? Seriedade para todos nós. É uma responsabilidade. É muito fácil de nós falarmos que a responsabilidade é da parte médica. Não. Este problema é um problema da comunidade. Um número que talvez seus telespectadores não saibam, a resistência fora dos hospitais é muito maior do que a resistência dentro dos hospitais.
é usado antibiótico pesado nos hospitais porque nós usamos demasiadamente os antibióticos de primeira linha. Quando nós chegamos nos hospitais, aqueles antibióticos de primeira linha não servem mais. Então o que os profissionais dos hospitais têm que fazer? Usar antibióticos pesados. Então esse é o problema. Não use antibiótico que se você precisar de uma internação, precisar de uma cirurgia, você vai poder usar antibiótico de primeira linha. Dr. Marco Antônio, muito obrigada por estar conosco e trazer esse assunto que é tão importante. Assusta sim, mas é essa a nossa intenção justamente para poder todo mundo se envolver nessa questão, até porque cada um tem que ter também a sua responsabilidade e, se for o caso, trocar essa ideia com o próprio médico também sobre algumas outras alternativas envolvendo o próprio medicamento, né? Concordo contigo, acho que as informações elas têm que ser passadas para a comunidade, não é apavorar, não, é conhecer. Você só pode enfrentar aquilo que você conhece. Você só pode ajudar sabendo como ajudar. Então, antibiótico tem momento certo, na hora certa, paciente certo. Aqueles pacientes aqueles cuidadores de idosos têm uma função importantíssima, porque eles estão vendo se a paciente está melhorando, não está melhorando, se a febre continua se prolongando, se tem sudorese à noite, se já está na 4ª dose, já está em 48 horas de antibiótico. Se isso não está funcionando, telefone para o seu médico, oriente o seu médico, dê informação para ele fazer. Eu agradeço muito estar aqui, fico à sua disposição. Esse é um assunto que nós temos que passar para a comunidade. Eu acho que essa é uma falha da área médica, não trazer esse assunto e mostrar que todos nós somos responsáveis na alimentação, na agropecuária, no meio ambiente e na área da saúde. Todos nós somos responsáveis por isso. Isso aí, muito obrigada. Eu lhe agradeço. Terminando mais um intervalo aqui, mais um bloco, e na sequência a gente vai trazer como destaque o momento esporte, mais uma vez aqui em Blumenau, mulher, mãe e uma nadadora que também vai disputar um grande evento mundial, levando a marca de Blumenau lá para o Japão através da natação. É rapidinho, eu volto já.